para poder expandir os seus negócios. E a gente percebe, Ivo, no seu negócio, a questão de você estar sempre buscando novidades. A gente é seu cliente já de alguns anos, eu, a minha família e também aqui o José Luiz, a sua família, né, entre tantos outros. Mas antes da gente chegar nessa questão da inovação, da busca por trazer essa experiência diferenciada para nossos clientes, conta para nós como que começou a história do Ivo Burger em Itapeva. Nossa. Bom, o Ivo Burger surgiu em 2010. Em 2010 a gente começou a fazer lanche, a vender lanche. Mas essa minha afinidade, gostar de conversar, estar com o público, você como cliente, e você vai lá, eu sempre estou lá. Se eu não estou lá, eu estou na pizzaria, eu estou sempre conversando, ou eu estou dentro da cozinha. Eu gosto de se relacionar, eu gosto que as pessoas me vejam, eu gosto de ver as pessoas. Mas isso começou bem antes já. Então, eu sou filho de diferente. Cresci no mercado produtor. E eu, minha mãe, a gente cresceu ali, beleza. Então, a vida inteira a gente conversou. E na feira, não importa quantos anos você esteja ali, você conhece a pessoa, você cria um vínculo com a pessoa, você aprende a conhecer a pessoa. É verdade. O cliente acaba se tornando um amigo seu. Então, uma boa parte dos meus amigos que hoje eu tenho aqui em 2026 são todos clientes. Boa parte deles são clientes. Você acabou se tornando. E eu fico muito grato, sou muito feliz, eu adoro isso, adoro esse relacionamento. Eu vivo isso, a minha família sabe, meus filhos. E eu gosto demais. É o que eu vou fazer, é o que eu gosto de fazer. E vamos aí. Em 2010, a gente começou muito, muito devagarzinho, muito pequeno. Um pouquinho antes, eu trabalhei 10 anos no mercado chamado Mercado Cameron, ali do Parque São Jorge. Cameron. Isso, do seu João com a dona Cecília. E ali, fiquei ali por 10 anos. E no começo, quando surgiu, antes de eu trabalhar na lanchonete, antes de eu surgir, começar a fazer lanche, eu trabalhava de freelance como garçom. E daí, naquela época, eu tinha uma filha. Minha esposa estava grávida do segundo menino. E apareceu uma oportunidade de um pontinho de frente. Conversei ali com a minha família, com a minha esposa, no meu patrão na época, e com a minha mãe ali, a gente deu um jeitinho, fez umas economias, conversei com o seu João, que me ajudou demais na época, ele sempre me ajudou. E ele me adiantou tudo que eu ia precisar para começar, ele me adiantou, a gente fez, foi acertaninho, por mais uns 2, 3 anos eu trabalhava durante o dia nele, ali no mercado, e à noite eu ia para a lanchonete do outro lado da rua. A gente começou só com o básico, nada, nem chapa eu tinha. Ali, bem na esquina ali, era a casa do seu Job. E eles me ajudaram mais. Então, quando eu cheguei, conversei ali, por eles já me conhecer, ver que eu sempre me esforcei, sempre dei o meu melhor. Eles alugaram a casa, eles cederam ali o que eu precisava na época. E é assim que a gente começou. Eu tinha um sócio na época, em que ele era chapeiro, e a gente foi conversando. Ele ficou ali comigo ali mais uns 2 anos, mais ou menos, e acabou saindo. Nesse meio tempo, foi o tempo que eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, e fui, entrei no mundo dos lanches, fui me aprofundando, e estou me aprofundando até hoje. É verdade. Estou me aprofundando até hoje, então sempre estou uma constância de aprendendo. Nunca, assim, o copo está cheio o suficiente. Estou sempre, cada dia, buscando mais, não só como lanches, mas sabores, marketing financeiro. A partir do momento que você vai para esse caminho do empreendedorismo, você tem que conhecer todos os lados do que você está trabalhando. Sim. Então, você vender lanche, não é só o lanche, não acaba só no lanche. Tem todo muitas coisas ao redor. Sim. Mas a gente começou assim, bem simples, sem nem chapa, sem geladeira, tudo foi no improviso. E daí o Parque São Jorge me abraçou e me ajuda até agora. As pessoas ali, igual falei para você, acabaram de clientes, acabaram se tornando amigos, e assim a gente está indo nesse vínculo aí, de 2010 para cá, 16 anos. 16 anos já de caminhada. 16 anos de caminhada.
E é uma alegria, é uma alegria. Só tenho a agradecer por tudo, sou muito grato. De lá, hoje, em 2026, então, contando as duas empresas ali, tem 16 funcionários, mais os motoboys. É dali que, por todos esses anos ali, que eu sustento a minha casa. Lá em casa tenho eu, minha esposa, meus 6 filhos. Tem minha mãezinha também ali. E minha mãe ainda continua na feira. Sua mãe continua na feira. Continua na feira. Minha Que mãe maravilha. é sensacional. E ela continua, é do mesmo jeito. Então, a gente tem um vínculo, a gente gosta de conhecer nossos clientes e desses clientes se tornar amigo e levar para o resto da vida ali. Excelente, isso, né, 16 anos de caminhada, quem olha, a gente sempre fala aqui que às vezes quem olha para um empreendedor como o Ivo, por exemplo, né, Ivo Burger, Ivo Pizza, faz assim, nossa, acho que já começou grande. Não. Não. Passou o processo, continua passando os processos. E por falar em processos, Ivo, o que você tem de lembrança sobre talvez a maior dificuldade que você tem encontrado nessa caminhada dos 16 anos dentro do seu negócio? Foi o momento da pandemia? Foi o pós-pandemia? Qual que foi o momento assim que de repente você observou e falou, nossa, essa dificuldade é a maior que a gente está enfrentando, vai enfrentar, enfim. Você tem percepção desse momento na sua cabeça? A dificuldade, a cada momento, cada ano tem uma dificuldade diferente. Então, cada ano você tem que, como eu disse, você tem que estudar o seu negócio para você ver aonde está um problema ou uma questão a ser resolvida. Esse ano, em 2025 para 2026, é uma questão mão de obra. Mão de obra. Mão de obra, tá bom. Tá difícil mão de obra, mas não é o fim do mundo. Todos os meninos que trabalham comigo, sem exceção, todos é o primeiro ou segundo emprego. A galera que está ali comigo são meninos. Eu não, o mais experiente é o meu irmão, é um pizzaiolo, o Dinho, mas ele aprendeu também a ser pizzaiolo com a gente. Então, ele também é novo nessa profissão, mas ele já é que nem eu. Sim. Ele sempre busca melhorar, ele sempre busca aprender, então ele já virou chefe da parte de responsável de pizza. E os meninos não são diferentes. Eu tenho um menino, a maioria entrou com entre 18 anos, hoje já está com 20, 21. Tem um no Ivo Burger que já está há 6 anos. Então, os meninos que estão ali, eles eles não têm um respeito mútuo. Sim. Eu preciso muito deles e eles também precisam do emprego. Sim. Então, tá faltando mão de obra? Tá faltando mão de obra, mas todos que entram lá, todos conversam comigo todo dia. Eu conheço a dor de todos. O que eu consigo ajudar em cada um, eu ajudo. Mas, então, se eles têm um problema, eles precisam faltar ou precisa um problema pessoal. A gente senta, conversa, entende. O que eu consigo ajudar, eu ajudo. E assim a gente vai fazendo esse vínculo. Então, tá faltando mão de obra? Tá, mas são poucas vagas ali que eu sofro para supri-las. Porque os meninos que estão ali, quem eu coloco, os meninos vão mostrando o que tem que ser feito e explicar qual é a função de cada um. E assim a gente vai indo. Ano passado, começou isso do ano passado para cá. Mas a gente vai se adaptando, vai vendo o que a gente consegue melhorar, vai entendendo dos dois lados, vai conversando e assim a gente vai dando um jeito e vamos continuar. Sim, com certeza. Bom, o problema na época da pandemia foi a fechada de salão. Fechou o salão. Como vocês, como cliente, entendem, a gente tem um salão ali em que cabe 55 pessoas. E ver aquele salão vazio é complicado. Foi aí que a gente chegou o iFood para Itapeva e a gente já fazia um delivery via telefone. Daí a gente tentou buscar o iFood. Eu fui o primeiro a entrar no iFood, porque eu já entendia que o delivery é importante. Eu já vendia naquela época por telefone, já estava começando o WhatsApp, então o delivery era o caminho. Então, quando entrou ali mesmo a pandemia, toda a galera do salão
foi me ajudar na cozinha. E então, cada ano vai tendo uma dor diferente. Então, daí o delivery aumentou. De lá para cá, de 2020, 2022, foi o estouro do delivery, foi daí a vinda dos aplicativos. Certo. Em 2023, 2024, veio uma coisa que era novidade para Itapeva, que é o Mac. A gente não sabia como é que ia reagir o mercado. Então, cada ano tem um empecilho, uma dificuldade, mas você estudando, você ficando atento em tudo, tanto conversando com os clientes, tanto em rede social. Agora, mais uma régua para medir como é que está é os aplicativos. E cada ano tem uma dificuldade. E quem decide empreender, esse é o desafio. Esse é o desafio, entender a cada dificuldade, a cada ano, para você se manter estável. Porque muitas famílias dependem de você. É verdade. É a sua própria família, mas Sim. de quem trabalha. Isso é verdade. É a questão de estar sempre atento, né, e também ter a capacidade de se moldar. Não estar engessado, né, para que possa se moldar aquilo que se apresenta no mercado. Ô Ivo, em relação à mão de obra, a gente tem, né, eu dentro da consultoria Emprego Itapeva Recursos Humanos, eu atendo diversos empresários de Itapeva, região, né, até mesmo do estado do Rio de Janeiro, tem alguns clientes, e a gente percebe esse apagão de mão de obra. A gente percebe, infelizmente, um abismo que tem aumentado entre a necessidade dos empresários